Tinha que ter uma notificação dessa nas novelas da Globo, porque elas te deixam tão idiota, mas tão idiota, se você levar em consideração enredo, se você partir da premissa que existem valores reais sendo discutidos ali, você se transforma nisso. Vamos colocar aqui o cara do PSTU para vocês. Nós estamos dizendo que a polícia, em particular a polícia militar, mas eu vou entrar na GCM, tem uma política racista. Eles já consideram, isso tem vários dados, informações, já consideram que os negros, em particular os negros e negras, principalmente da periferia, são seus alvos principais, são suspeitos só pelo problema racial. Então, por isso nós estamos falando que esse tema tem um tema racial. A Guarda Civil Municipal, a proposta do Boulos, que é duplicar, a proposta do Marçal em triplicar. Na verdade, essa ideia da repressão vai resolver os problemas sociais, na minha opinião, isso não vai funcionar, porque isso já foi experimentado e não vai ter solução. Wagner, esse negócio tem um ponto de partida. Você pode falar das novelas da Globo, você pode falar dos livros do Silvio Almeida. Lembra do Silvio Almeida? Aquele cara que era ministro dos Direitos Humanos, que deu aquela chavecada na Aniele Franco? Ainda vai, ironicamente, né? Talvez o ministro mais lacrador do governo Lula. O ministro mais lacrador. Me bloqueou no X o Silvio Almeida. Que feio, Silvio. Eu fiz uma crítica minimamente aí era sobre o Maduro ainda, né? Sobre o Maduro, sobre 8 de janeiro, sobre tudo isso. Mas como que você enxerga essa postura, de novo, né, daquele pensamento do racismo estrutural das polícias, sendo que, se você fizer o levantamento, a maior parte da polícia militar, ela é mestiça, você tem várias etnias, você tem várias origens, que também é o retrato do Brasil, Wagner. Temos muitas camadas aí de problemas. Eu diria que a origem disso, boa parte vem dos Estados Unidos, né, da esquerda americana, com o seu identitarismo, até porque as tensões raciais nos Estados Unidos sempre foram muito mais acentuadas do que aqui. A segregação lá sempre foi bem maior, historicamente maior do que no Brasil. O Brasil é um país muito mais miscigenado. Então, lá eles criaram uma teoria crítica da raça, né, que a esquerda vem usando há anos, fomentando isso, e você vê manifestações gigantescas do BLM sempre indo nessa direção. Isso não é uma discussão nova sobre quando a polícia aborda negros, se revista, se ela pode estar sendo racista ou algo assim. Tanto que, em oposição ao Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, nos Estados Unidos eles também criaram um movimento Blue Lives Matter, que seriam em referência à vida dos policiais, né, que a vida dos policiais também importam. Então, é uma problemática completamente importada e que muitas vezes não faz sentido para a realidade tão miscigenada do Brasil. Eu brinco no meu canal algumas vezes que a esquerda ela usa o pardo de Schrödinger, né? Porque são aquelas pessoas que, conforme a conveniência, elas são jogadas para um grupo étnico ou para outro. Porque o Brasil, por ser muito, muito miscigenado, você tem várias pessoas que ficam naquele limiar. No Brasil, elas não são vistas como pessoas negras, muitas vezes são vistas até como brancas, mas lá fora são vistas como negras. Então, e aí, quando o pardo de Schrödinger seria utilizado, quando você tem esses mestiços, esses pardos, numa universidade, eles são considerados brancos, né? Para dizer que a maioria dos estudantes são brancos. Agora, se você vai para a periferia, eles são considerados negros, porque aí eles são marginalizados. Quando eles estão na polícia, eles são brancos, né? Mas se eles estão do outro lado da batida policial, aí eles são negros. E a esquerda fica jogando isso estatisticamente, porque aquele discurso esquerdista de que mais da metade da população brasileira é negra, levando em consideração os pardos, tratando os pardos como negros. Porque negros mesmo, segundo o IBGE, é um percentual bem pequeno, acho que fica abaixo dos 8%, se eu não me engano. A maior parte realmente são brancos e pardos. E aí você tem coisas estranhas até como o Flávio Dino, que há uma década atrás, ele se auto-identificava como branco, depois ele passou a se identificar como pardo, e quando ele foi agora para o STF, ele foi noticiado como o primeiro-ministro negro, que nem é o primeiro-ministro negro, mas acho que algumas matérias trataram assim.
Então, novamente, usando essa questão do pardo de Schrödinger, né? Porque eles tratam essa questão racial dessa forma. A identidade é uma pauta muito importante para a esquerda, e nessa questão da polícia versus os negros, você tem uma série de problemáticas. Novamente, indo lá para os Estados Unidos, onde essa discussão já está mais avançada, em muitos lugares você está tendo problemas de policiais não abordando negros, justamente porque eles têm receio de que eles vão ser classificados como racistas se eles tiverem uma postura considerada agressiva ou qualquer coisa do tipo durante o seu trabalho enquanto policiais. E agora você vê aqui no Brasil algo parecido acontecendo. Para vocês verem o tamanho da maluquice, no New York Times deram espaço para uma pessoa escrever um artigo onde ela se questionava se era correto denunciar um negro se ele visse... o cara viu um negro invadindo o carro do seu vizinho, tentando arrombar o carro do seu vizinho. E aí ela ficou numa profunda reflexão se era correto ela denunciar esse cara porque ele era negro e a polícia poderia ser truculenta e poderia tratar ele mal, e ela não sabia mais se era correto denunciar uma pessoa negra pelo fato dela ser negra, porque isso poderia de alguma forma ser racista. Aqui no Brasil agora tem esse cara do PSTU dando essa declaração. Há pouco tempo a gente teve a polêmica de uma cantora que disse que foi vítima de racismo porque no aeroporto revistaram o cabelo dela